Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje aqui de uma alteração aí que envolve o direito tributário e o direito financeiro. Uma informação importante, pontos importantes aí, alterações que podem afetar aí positivamente a entrada de recursos nos cofres públicos. Tá? Então a gente vai estar falando aqui sobre a Lei Complementar 208 de 2024. Essa lei complementar, ela trouxe aí, promoveu algumas alterações no Código Tributário Nacional, assim como promoveu algumas alterações na Lei 4.320, conhecida como Lei da Contabilidade Pública. É uma lei de direito financeiro, né, ou AFO, né, ou da disciplina relacionada à AFO, conhecida como AFO, que é Administração Financeira e Orçamentária. Então a gente vai estar fazendo um bate-papo hoje sobre esses assuntos, essa alteração que a Lei Complementar 208 fez no direito tributário e no direito financeiro, tá bom? Enquanto isso, quem está ao vivo aqui, vou pedir para compartilhar, para ajudar a gente aí. O Instagram está fazendo entrega, acabei de receber aqui um comunicado do Instagram que ele está fazendo a entrega aí da live para os seguidores aqui, tá bom? Então, mas antes disso também eu peço para vocês compartilharem aqui, tá? Tem um aviãozinho aqui, compartilhem, tá? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, no privado aí, né, no direct aí dos amigos de vocês, tá? Que isso ajuda a gente pra caramba aqui, tá bom? Não esqueçam também de dar o coraçãozinho aí, dar os emojis aí pra gente, pro Instagram aqui, ranquear melhor aqui o nosso evento, tá bom? Deixa eu ver quem já foi entrando aqui enquanto eu fui falando. Andressa Albuquerque, boa noite, seja bem-vinda. Josiane Rocha, seja bem-vinda. Dani Marcelino, o André, Gabriel Quintanilha, seja bem-vindo, Gabriel. Jocely, oi, meu amor, tudo bem? Bem-vindo, obrigado aí pela presença de novo. O José Carlos Trindade, lá do estado de São Paulo, me esqueci o nome da cidade, mas seja bem-vindo, Zé Carlos. O Fernando Andrade, seja bem-vindo o Rudken, o Fábio, grande Fábio Lebra, boa noite, pessoal, seja bem-vindo. Márcio também seja bem-vindo. Pessoal, ajuda a gente aqui, compartilha a live, clica aqui nesse aviãozinho aqui, ó, que tem aqui no canto inferior direito, e compartilha aí nos grupos de WhatsApp de vocês, né, e manda nos directs aí daquelas pessoas que vocês, de uma forma ou de outra, pode se interessar. Quem que vai interessar essa live, né, esse assunto? Aqueles que lidam tanto com o direito tributário quanto com o direito financeiro, tá? Aliás, essas duas matérias, essas duas disciplinas têm uma íntima relação, tá? O direito tributário é um direito codificado, né? Nós temos aí o Código Tributário, apesar de ter algumas leis esparsas, nós temos aí o Código Tributário que dá um norte assim para a gente, né? Onde buscar ali as principais informações sobre o direito tributário. Boa noite, Brunella, seja bem-vindo. Márcio também, boa noite, Cláudia. No direito financeiro nós não temos um código, não há uma codificação, mas temos aí, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de direito financeiro, tá? E temos também a Lei 4.320, conhecida como Lei da Contabilidade Pública também, mas ela trata do direito financeiro também, tá? Essas duas leis, né, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto a 4.320 são leis de direito financeiro e elas têm relação com o direito tributário, tá? Tanto que a gente vai ver aqui essas situações. Então, o direito tributário, ele vai lá, arrecada o recurso para os entes públicos, e o direito financeiro, ele vai tratar de como que esse recurso, como que ele é
dispendido, ou seja, como ele é gasto, né? Mas também existe lá na própria lei de responsabilidade fiscal uma menção de para correta responsabilidade na gestão fiscal, depende-se aí da correta arrecadação de todos os tributos. Então há uma forte relação aí entre o direito financeiro e o direito tributário. Tá? E o que a gente vai falar hoje aqui é sobre a Lei Complementar 208 de 2024, agora de 2 de julho, bem recente mesmo a lei, tá? Ela trouxe aí alterações no direito tributário e no direito financeiro. Direito tributário, nós tivemos aí algumas alterações no Código Tributário Nacional, que a gente vai estar falando aqui. E no direito financeiro, as alterações foram promovidas na Lei 4.320. Tá? Daí a gente vai fazer aqui um apanhado aqui para vocês, aqui um resumo, uma síntese, né? Daquilo que mudou e o que a gente entende aqui que talvez traga aí alguma polêmica ou qual o impacto que isso pode gerar aí também para os entes públicos. Tudo bem? Então, pessoal, dados aí os 5 minutos da entrega, vamos começar aqui. Só antes eu vou passar os recados para compartilhar, para você dar o coraçãozinho aí ou outro emoji qualquer para ajudar a ranquear aqui a live, tá? Compartilha, dá esse emoji aí. E boa noite, Jorge Borba, tudo bem? E quero pedir para vocês a colaboração tendo dúvidas, apontamentos, críticas, sugestões, seja o que for, priorize colocar para quem está no celular nesse ponto de interrogação que tem aqui, ó. Tem um ponto de interrogação. Então prioriza colocar ali que daí vai ficar mais fácil para a gente resgatar aqui a sua dúvida, a sua colocação, a sua crítica ou seu contraponto, tá? Que ninguém é dono da razão. É uma lei, é uma alteração nova e a gente vai passar aqui umas considerações preliminares aí sobre o que alterou. Tudo bem? Então, pessoal, bora lá, vamos começar aí fazendo nossa análise. Vou começar aqui pela alteração provocada no direito tributário, tá? Foram 2 alterações, né? Na verdade, uma alteração com inclusão e outras inclusões, tá? Eu vou falar para vocês aqui. Então, do direito tributário, qual que eu julgo como sendo a principal alteração que ocorreu no Código Tributário Nacional. Tá? É um assunto, né, essa alteração, ela mexeu com o tema da prescrição, tá? Da prescrição no direito tributário. Antes de mais nada, fazendo uma breve introdução, até talvez para aqueles que não tenham tanto contato com o direito tributário, a prescrição é um prazo que o fisco tem, né, dentro de um determinado prazo, que é um prazo de 5 anos, depois da constituição definitiva do crédito tributário. O fisco tem 5 anos para exigir esse tributo, exigir judicialmente esse tributo. Tá? Passado esse tempo, caso o fisco não faça essa cobrança, né, desse tributo que porventura foi lançado e o contribuinte não pagou, passou esse tempo de 5 anos da constituição definitiva, o fisco, o crédito prescreve e para o direito tributário, a prescrição do crédito extingue o crédito tributário. Ou seja, esse crédito tributário ele deixa de existir, o fisco não pode mais cobrar um crédito que esteja prescrito. Tudo bem até aqui? Então essa é uma breve introdução do que é uma prescrição, porque a alteração que teve, ele impacta diretamente nessa questão desse prazo prescricional. Tá? Por quê? Como eu comentei com vocês, esse prazo prescricional, que é um prazo de 5 anos, o fisco tem 5 anos para fazer a cobrança do crédito tributário. Passou os 5 anos, não fez a cobrança, o crédito morre, ou seja, ele extingue, ele deixa de existir. Só que existe, né, há algumas situações onde esse crédito tributário ele vai ser interrompido, tá?
onde ele vai ser interrompido. E o que é a interrupção do crédito tributário, né? A interrupção dessa exigência do crédito tributário. A interrupção, diferente da suspensão, uma coisa é suspensão, outra coisa é interrupção. Tá? Essa interrupção ali dessa exigibilidade do crédito tributário significa que o prazo que foi transcorrido da prescrição, se ocorreu uma das hipóteses de interrupção do crédito, dessa exigibilidade do crédito, o prazo ele volta no zero, ele começa a contar de novo. Então, isso para a fazenda, né, para o fisco, isso é uma boa. Por quê? Eu tinha um prazo, vamos imaginar que a gente tem ali um prazo prescricional de 5 anos. Aí dá 4 anos, né, ou seja, eu estou no quarto ano, no 11º mês, no 30º primeiro dia, tá? Ou seja, já está completando 5 anos. Quando no próximo dia, tá? Esse crédito já vai estar prescrito caso o contribuinte não pague, né? Caso o contribuinte não pague, ou ainda caso o contribuinte ou alguma ação judicial, né? Algum fazer judicial ocorra. Se algum fazer judicial ocorrer, ou o contribuinte, por exemplo, vier a fazer um parcelamento daquela dívida ativa que ele tem, que ele vai estar reconhecendo a dívida, isso, o fato do contribuinte fazer o parcelamento da dívida, ele reconhece a dívida, e esse ato, né? E esse ato que no Código Tributário está por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então, o contribuinte ou o sujeito passivo, né, o responsável, não necessariamente só o contribuinte, o responsável, o contribuinte ou o responsável, se ele fizer o parcelamento de uma dívida, ele estará reconhecendo, né, ele vai estar fazendo o reconhecimento desse débito, e esse ato interrompe o prazo prescricional. Então, no exemplo que eu dei, fazia 4 anos, 11 meses e 31 dias. No 31º dia ali, né? Ou seja, um dia antes de prescrever, de dar o prazo dos 5 anos, o contribuinte, né? Eu vou usar o sujeito passivo, que o sujeito passivo pode ser contribuinte ou responsável, tá bom? Inclusive, a gente já tem lives falando disso, identificando o que é sujeito passivo ou responsável. Pode procurar aqui no Instagram ou até mesmo no YouTube da Escola de Tributos Municipais, tá bom? Só procurar lá, @escola de tributos municipais.com.br. No YouTube, só você procurar @escola de tributos municipais, você já vai encontrar, tá bom? Aí o que acontece? Nesse exemplo que eu dei para vocês, o sujeito passivo chegou no último dia antes da prescrição, ele fez um parcelamento, tá, daquela dívida ativa que ele tinha. Faltava um dia só para prescrever, mas em razão do parcelamento, do reconhecimento, né, desse débito pelo sujeito passivo, o que acontece com esse prazo prescricional? Ele zera, ele volta no zero, tá, e começa a contar tudo de novo, ou seja, volta e vai ser só 5 anos depois que vai ocorrer essa prescrição. Depois desse crédito definitivamente constituído. Tá? Aí tem uma regra específica, também a gente já fez live sobre isso, depois vocês podem voltar aí para ver qual que é o início do prazo prescricional nos parcelamentos. Eu tenho um parcelamento de ofício, que é aquele realizado pela própria administração, como por exemplo o IPTU. Ou você paga à vista ou em 4 vezes. Tem uma regra de início de contagem do prazo quando o parcelamento é de ofício pela administração, e tem uma outra regra de contagem da prescrição quando o parcelamento, o contribuinte busca esse parcelamento, tá? Não aquele parcelamento de ofício comum a todos, tá bom? Então, esse prazo prescricional, quando ele é interrompido, ele volta do zero. O contribuinte,
né, o sujeito passivo ele fez o parcelamento, aquele tempo decorrido de prescrição, ele zera e começa a contar de novo, tá bom? Então, isso é a interrupção. E qual foi a alteração que teve? Até então, até antes da alteração promovida pela Lei Complementar 208, agora de 2 de julho de 2024, a única situação onde havia uma interrupção do crédito tributário, ou seja, uma interrupção da prescrição, melhor dizendo, não a interrupção do crédito tributário. A única situação onde a interrupção do crédito da prescrição se dava por um meio não judicial era através do parcelamento realizado lá pelo sujeito passivo, que ele vai lá e reconhece o débito. Porque antes, né, dessa alteração, qual que era uma das primeiras possibilidades de interrupção da prescrição? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Ou seja, era algo que dependia do juiz. Pelo protesto judicial, ou seja, era algo judicial. Por qualquer ato judicial que constitui mora ou devedor, ou seja, era um ato judicial. Então, o único ato não judicial que interrompia a prescrição era o quê? Era quando o contribuinte chegava e reconhecia o débito. E o que essa alteração promoveu, né? Trazida aí pela Lei Complementar 208. Ela incluiu no inciso 2 mais uma palavrinha. Tá? O inciso 2 do artigo 174, lá, parágrafo único, artigo 174, né? O inciso 2 desse parágrafo único tinha como causa de interrupção da prescrição o protesto judicial. Aí veio a Lei 208, alterou essa redação, a Lei Complementar 208, e colocou pelo protesto judicial ou pelo protesto extrajudicial. Tudo bem? Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Deixa eu pedir para vocês aí, coloquem a cidade e o estado que vocês estão falando, para a gente ir falando aqui, tá? Se vocês puderem colocar aí a cidade e o estado, fica legal aqui para a gente interagir aí e também ver, né, de onde o pessoal tá vindo, tá prestigiando a gente aí, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, não esqueçam de dar os likes, tá? Dar os coraçãozinhos, compartilhar. Quem não segue a Escola de Tributos Municipais aqui no Instagram, vai aqui em cima onde tem o tema da live, baixa, tá? E vai aparecer um botãozinho para você começar a seguir. E sigam também a Escola de Tributos Municipais no YouTube, só procurar @Escola de Tributos Municipais. Já vai lá, já se inscreve no canal. Normalmente essas lives a gente sobe lá também, tá? E além de outros conteúdos que a gente acaba tendo lá, tudo bem? Então vamos lá, o Jorge Borba de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Léo Carvalheira, do Rio de Janeiro. A Brunella de Santa Teresa, no Espírito Santo. É isso aí, pessoal, vamos colocando aí que daí a gente vai falando. Ó, o Darlan sempre presente aí também de Recife, Pernambuco. Sejam bem-vindos, pessoal. Ó, o Fernando Andrade de Cambará, no Paraná. Então a gente já tem aqui, ó, Ceará, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e Paraná. Já temos aí 5 estados aqui presentes aqui no nosso bate-papo. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Então, a Lei Complementar 208, ela fez uma alteração no inciso 2, parágrafo único do artigo 174. Aqui, ó, Lúcia Queiroz de Macapá, Amapá. Ornelas de Silva Jardim, no Rio de Janeiro. Muito obrigado aí pela interação aqui com a gente, tá bom? Lagoa Nova, Rio Grande do Norte, Catanduva, Santa Catarina, aqui no meu estado. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Muito obrigado pela interação aí, tá? Então, a Lei Complementar 208, ela alterou a redação do inciso 2º, parágrafo único do artigo 174, que lá só constava que a prescrição se interrompia pelo protesto judicial, e ele acrescentou lá agora assim, pelo protesto judicial ou extrajudicial, tá? Ou extrajudicial. Ó, de Rondônia e São Francisco do Guaporé, muito obrigado aí pela presença. Rondônia também se fazendo presente aqui. Bom,
Então, o que é um protesto extrajudicial? É muito comum, tá? Ficou muito comum, muitos entes, né, seja União, Estado ou até mesmo muitos municípios, quando o contribuinte, quando o sujeito passivo, ele não quita os seus débitos junto à fazenda local, esses entes têm enviado um protesto extrajudicial no cartório. Tá? Ou seja, fala, está protestado no cartório, um linguajar mais comum, né? O município me protestou no cartório, o Estado, a União me protestou no cartório, tá? Aqui, ó, Santa Rita do Araguaia, no Goiás. Ei, Goiásão, hein? Goiás, muito bom esse estado aí. O Francisco de Muriaé, Minas Gerais. Minas Gerais também, estadão bom aí, né? Então, vamos lá. Como eu estava falando, o protesto extrajudicial agora, ele passou a ser uma causa de interrupção do crédito tributário. Então vamos imaginar aqui, ó, tem um determinado crédito tributário lá inscrito em dívida ativa, aí no ente que vocês trabalham, seja município, estados ou até mesmo União, tem lá o contribuinte não paga, mas está lá inscrito em dívida ativa. Só que até então é só o município, vamos trazer aqui para a realidade dos municípios, né? É só o município, enquanto está só na dívida ativa, inscrito só na dívida ativa, é só o município que está sabendo. Só se alguém procurar o município que vai saber que aquela pessoa tem uma dívida e o município não externalizou isso, vamos dizer assim, para outros meios que ajudam a fazer a cobrança desse crédito tributário. Tá? A partir do momento que o fisco protesta, né, leva essa dívida ativa para protesto, porque a dívida ativa, a cédula da dívida ativa é um instrumento, né, que ele pode ser protestado. Tá? Então ele faz o protesto extrajudicial, manda para o cartório. Só que o que acontecia até então, antes da alteração dessa lei? Vamos imaginar aí, dava 3 anos, o fisco enviava o protesto para o cartório. Tá? Aí passava-se lá 1 ano, 2 anos, ou seja, já entrou no 4º ano, 2 anos já entrou no 5º ano, e o contribuinte não pagou, ou o sujeito passivo não pagou nem no cartório, nem quando estava protestado lá. Virou o 5º ano, prescreveu, o ente tem que tirar aquele crédito prescrito do cartório, porque senão está impedindo o contribuinte de algo que já não existe mais. Né? Está negativando o nome do sujeito passivo de algo que não existe mais, que é um crédito tributário prescrito. O crédito prescrito ele não existe mais, não pode se fazer a cobrança, tá? Desse crédito tributário. Só que com a alteração trazida pela Lei Complementar 208, agora essa questão mudou. Tá? E eu trago aqui como isso sendo uma mudança assim, muito profunda, tá? Muito profunda. Porque agora, quando vamos trazer aqui para os municípios, né? Se o município resolver fazer um protesto extrajudicial, aquele no cartório, aquele prazo transcorrido, né? Aquele prazo prescricional transcorrido, ele vai ser interrompido. E quando é interrompido, como a gente já falou aqui, o prazo vai voltar zero, vai zerar o prazo. Então vamos dar um exemplo aqui. O fisco fez um lançamento, deu prazo para o contribuinte pagar, ou vamos usar só sujeito passivo, tá? O fisco fez um lançamento, ou foi um autolançamento do sujeito passivo, venceu o prazo para fazer o pagamento, o sujeito passivo não fez o pagamento, o fisco, a administração tributária, inscreveu esse crédito não quitado na dívida ativa, passou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Aí o fisco olhou e falou assim, meu Deus do céu, olha, esse contribuinte não pagou aqui ainda. Já tem 4 anos, 11 meses e 30 dias. Esse crédito vai prescrever. Né? Vamos entrar com uma ação judicial? Pessoal,
dependendo, nem compensa para o fisco entrar com ação judicial, né? Uma pelo custo, né? E outra pela demora e pela dificuldade. Os municípios que têm implantado o protesto extrajudicial, eles têm visto uma efetividade muito maior na recuperação do crédito do que no protesto judicial, tá? Então daí esse determinado servidor olhou lá para um sujeito passivo e falou: nossa, tá 4 anos, 11 meses e 30 dias e ele não pagou, vai prescrever, o que eu vou fazer? Aí ele vai protestar extrajudicialmente, vai mandar para o cartório extrajudicialmente. A partir do momento que ele mandou extrajudicialmente, por mais que tenha transcorrido 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, não deu ainda os 5 anos do prazo prescricional, esse crédito que estava por prescrever, faltavam 2 dias ali para acontecer, para ocorrer a prescrição, o que vai acontecer? Agora, com a nova regra, o protesto extrajudicial vai interromper esse prazo prescricional e o prazo vai voltar do zero. Vai voltar no zero, tá? Então, isso, por que eu falo que é uma profunda mudança? Porque agora, gente, o prazo nunca mais vai prescrever para esses créditos específicos, né? Aquele ente que entender que a partir de um determinado valor é viável mandar isso para protesto extrajudicial, o prazo nunca mais vai prescrever desse jeito, né? Por quê? Porque vamos imaginar, tem 5 anos, aí chegou lá no último, aos 48 minutos do segundo tempo, o município fez a inscrição, fez o protesto extrajudicial, enviou para o cartório, ou seja, zerou. Começa a contar 5 anos de novo. Nesses 5 anos de novo, vamos imaginar que o contribuinte vá e faça o parcelamento. Interrompe de novo, né? Ou o fisco retira, né, esse protesto, faz uma negociação, enfim, esse prazo ele vai se dilatar bastante, tá? Porque vamos só num exemplo básico aqui, tá? Isso vai mudar pelo menos para 10 anos, né? A possibilidade de até 10 anos aí para prescrição. Por quê? Porque se eu tô com pode ser mais, tá, pessoal? Se eu tô com um caso de interrupção do crédito da prescrição, eu vou lá no 4º ano, 11º mês, 30º dia, um dia antes de prescrever, o município faz o protesto extrajudicial. Ou seja, todo esse tempo que passou, zerou. Aí começa a contar de novo. Então vamos lá, mais 5. Ou seja, o que era 5 virou 10. E ele pode virar mais, porque o contribuinte pode parcelar, o contribuinte pode judicialmente pode haver um protesto judicial, pode ter um despacho do juiz, pode acontecer um monte de coisas. Mas na prática o fisco ganhou aí, com o protesto judicial sendo interrompido, o fisco ganhou aí 5 anos aí, pelo menos aí, em relação a isso. Então, como a Silvioto colocou aqui uma conquista para a fazenda, né? Eu brinco assim que toda regra tem uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Uma conquista para a fazenda e uma perda aí pro sujeito passivo, né? Olhando pelo lado aí do sujeito passivo, ele vai ter aí um período maior aí para ver o seu crédito prescrito, tá? Que em alguns casos o pessoal deixa rolar mesmo, tá? Deixa rolar, não vai pagar mesmo e fica por isso mesmo. Aí, dependendo do valor, não compensa para a fazenda despender mais esforços, né? Enquanto para o contribuinte ele fala assim, bom, como a fazenda não vai me cobrar mesmo, deixa aí. O contribuinte, o sujeito passivo, ele vai acabar se mexendo, caso ele precise fazer um empréstimo no banco, né? Financiar uma casa, um carro, onde essas instituições façam uma consulta e verifiquem que no cartório há uma pendência, né? Há um protesto extrajudicial. Aí o sujeito passivo ele vai correr para o quê? Provavelmente para fazer o parcelamento, para tirar esse nome aí do cartório, tá bom? E se o contribuinte faz o parcelamento, interrompe de novo o prazo prescricional. E a questão do parcelamento, como eu já falei em outras lives,
O parcelamento ele não só interrompe, como ele suspende, né, a exigibilidade do crédito. Então, o parcelamento, fez o parcelamento, interrompeu, voltou a contar no zero. Só que como está parcelado, o prazo está suspenso. A exigibilidade do crédito tributário está suspenso. Ou seja, o parcelamento, além de trazer para o zero, ele congela o prazo. Né? Ele congela o prazo. Então isso aí pode virar, sei lá quantos anos aí, né? A depender aí do tanto de parcela que o sujeito passivo vier a fazer. Tá bom? Então isso aí é um grande ganho, obviamente, para as fazendas públicas, né? Mas por outro lado, olhando do outro lado, para o sujeito passivo não foi algo muito interessante, vamos dizer assim. Tá bom? E referente ao direito tributário, né, a alteração no direito tributário, trazido pela 208, a gente teve mais uma alteração importante também. Apesar que o que eu julgo mais importante, aí na minha opinião, foi essa questão do crédito da interrupção do prazo prescricional, que agora o protesto extrajudicial também interrompe o prazo prescricional. Tá? Mas também teve outra mudança no direito tributário, tá? Trazido aí pela Lei Complementar 208. Qual foi? Bom, primeiro, eu tenho que falar para vocês o seguinte. Em tese, na teoria, né, já era para os fiscos, né, e quando eu estou falando fiscos agora, nesse momento, é assim, fisco dos estados, fisco dos municípios, fisco da União, já era em tese para eles poderem trocar as informações, né? Vamos trocar uma informação aqui, estou precisando, porque precisa haver uma cooperação entre esses órgãos de fiscalização. Só que na prática, a gente sabe que não é assim. Tá? Inclusive, a própria Lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, já fala lá que todos os entes vão poder fiscalizar, todos os entes vão... Mas na prática, o município tem uma dificuldade enorme de conseguir informações com a Receita Federal ou de acessar determinadas informações, até mesmo do próprio Simples Nacional. Tá? Então, na prática mesmo, não funciona muito bem. Aí veio essa alteração e ela colocou algo nesse sentido. Ela acrescentou o parágrafo 5º no artigo 198 do CTN, onde ele vai estar falando lá assim, ó, que os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta, de quaisquer dos poderes, ou seja, não é nem só entre esferas, né, esfera federal, estadual e municipal, mas também dos poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário, tá? De qualquer dos poderes, colaborarão com a administração tributária, visando ao compartilhamento de bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administrados e supervisionados. Então aqui está entrando uma regra no Código Tributário, ou entrou já, na verdade, né? Uma regra no Código Tributário, onde as administrações tributárias... Pessoal, estou falando que está no crédito, foi acrescentado no Código Tributário. Se isso vai funcionar ou não, bem, isso aí é um outro assunto, né? É uma outra briga que vai ter que se comprar, mas agora pelo menos a gente tem uma norma positivada, né? Agora pelo menos está escrito e a gente pode até... vai ser difícil, vai ser como a Sil Vioto colocou aqui, essas cooperações são sempre difíceis, né? Mas está aí positivado agora, e eu acho que os municípios, né, principalmente os municípios que costumam ter mais dificuldade em ter acesso às bases de dados de Estado e de União, acho que agora tem que talvez ter um movimento aí desses municípios, né, dos municípios, para buscar essas informações. Tá? Aí teve uma outra alteração ainda, nesse sentido de você, do fisco, né, da administração tributária, poder buscar informações do sujeito passivo, foi acrescentado também o parágrafo 4º no artigo 198 do CTN. O que diz esse parágrafo 4º? Tá? Ele fala lá, ó, sem prejuízo do disposto no artigo 197, aí aqui que vem a questão importante. A administração tributária poderá requisitar informações cadastrais
e patrimoniais do sujeito passivo de crédito tributário a órgãos ou entidades públicas ou privadas. Então, existia uma dificuldade às vezes, por exemplo, o fisco queria saber alguma informação sobre imóveis e mandava para o cartório falava que não ia passar informação, né, sobre um determinado sujeito passivo, por exemplo. Tá? Ou qualquer que seja outra situação, numa construtora, ou enfim. Essa regra agora, ele está possibilitando que a administração tributária pode fazer essa requisição de informações cadastrais ou patrimoniais do sujeito passivo, tanto para órgãos ou entidades, né, do poder público, tá? Qualquer que seja ele, né, órgãos ou entidades, mas não só do poder público, mas também órgãos e entidades privadas. Às vezes uma organização social ou qualquer que seja a entidade privada. Tá? Essa entidade privada, agora existe um dispositivo no Código Tributário, que quando a administração tributária vai fazer uma requisição, cita lá, conforme parágrafo 4º, artigo 98, solicitamos informações do CPF tal ou do CNPJ tal, né? Eu preciso dessas informações financeiras, patrimoniais, blá 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 blá. Não, agora existe uma previsão legal para fazer esse pedido, tá? Deixa eu ver aqui, o Volmar, ele falou: só um comentário, sem me aprofundar no assunto, não sei se o judiciário aceita interrupção da prescrição seguidas vezes em um mesmo lançamento, em relação a 2 parcelamentos seguidos. Até onde eu sei, até onde eu tenho conhecimento, né? Por exemplo, o sujeito passivo fez um parcelamento, né? O que aconteceu? O crédito tributário interrompeu. Tá? O prazo prescricional interrompeu, voltou no zero. Aí, o sujeito passivo está ali pagando, só que chegou na metade do parcelamento, ele parou de pagar. Se ele parou de pagar, normalmente as regras, né, muitas regras que eu conheço, fala assim, a partir do 3º atraso, o acordo está desfeito, o acordo do parcelamento. Aí o que o município tem que fazer, né? Se for o município, ele vai juntar todo esse crédito e vai escrever em dívida ativa de novo e vai fazer o protesto de novo. Aí ele vai interromper a prescrição de novo, tá? Porque na verdade daí já é um outro processo, um outro procedimento. Será que essa requisição vai valer, Silvia? Olha, espero que sim, né? Eu espero que sim. A Tatiana falando, eu não acredito que funcione tão fácil. Eu acho que eu espero que funcione, mas vai dar briga, tá? Eu acho que vão ter aí alguns, como que se diz, alguns choques aí, tá? Pessoal, vou pedir para vocês priorizarem, colocar aqui na caixinha aqui tem um ponto de interrogação aqui embaixo para quem tá no celular. Coloca aqui, por favor, que eu já perdi algumas aqui e eu não consigo às vezes resgatar todas as colocações, tá? Todas as colocações. Então, se vocês puderem colocar ali, fica legal. Bom, vamos lá, prosseguindo. Então, as alterações aqui promovidas no direito tributário. Primeiro, agora o protesto extrajudicial interrompe o prazo prescricional. E segunda alteração, agora as administrações tributárias podem pedir informações do sujeito passivo, tanto para os órgãos ou entidades públicas ou privadas, né? E deve haver uma cooperação entre todos os poderes. Isso é o que está escrito, tá? O funcional ou não, aí são outros 500, tá bom? Mas se está escrito, está positivado, pelo menos a gente já tem como brigar ali, né? Aquele ente que precisa de alguma informação, ele já pode fazer um embasamento daquele pedido dele, um embasamento legal, né? Já tem no Código Tributário, beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas que tem aqui, antes de eu entrar nas alterações agora que geraram aí no direito financeiro, tá? Então vamos lá, Tatiane Mendes falando, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar na tela. Não, tá. Ela falando aqui, a cessão do crédito tributário seria similar à venda de precatórios? É um outro assunto que a gente vai entrar aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Tatiana, eu vou responder depois esse aqui para ti, tá? O Fábio, para o fisco municipal obter informações junto à Secretaria da Fazenda não necessita convênio. Olha, eu entendo que não, né? Eu entendo que não. Por exemplo, principalmente a questão do Simples Nacional. Todo mundo, em tese, era para ter um cadastro só, era para funcionar tudo, mas a gente sabe que na prática às vezes dá uma dor de cabeça, né? Mas assim, Fábio, eu não enxergo a necessidade de ter convênio, não. Tá? Convênio seria para uma outra situação. A Brunella, se o contribuinte não paga e quiser parcelar novamente. Brunella, eu não sei se você está falando em relação ao contribuinte que fez o parcelamento e não pagou o parcelamento. E daí, se ele quer parcelar de novo, se pode ou não. Se for isso, eu diria que depende de como está na lei do ente público. Tem ente que não permite reparcelamento. Agora, tem ente que já permite um reparcelamento. Aí depende, na verdade, de como está aí na legislação local. Tá bom? Beleza, pessoal? Mais alguma coisa sobre a alteração do direito tributário? Que agora a gente vai entrar aqui no direito financeiro, tá? E daí já tem até uma colocação ali da Tatiane, que depois a gente vai estar falando sobre isso, tá? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá? Vamos prosseguir aqui agora com a alteração no direito financeiro. Bom, esse direito financeiro, ele também, né, é conhecido, é uma matéria conhecida às vezes por administração financeira orçamentária, que na verdade a administração financeira orçamentária talvez seja um pouquinho maior que o direito financeiro propriamente dito em si, tá? Mas assim, são interligados e é difícil a gente separar ali algumas coisas, tá? Mas vamos lá. Sobre o direito financeiro, a alteração, Silvio colocou, Rafael continue, não sei o que seria esse continue, depois se quiser colocar de volta aí, Silvio, pode ficar à vontade. Essa alteração ocorrida no direito financeiro, né, foi uma alteração lá na Lei 4.320 de 64, né, como eu falei também, essa lei também é conhecida como Lei da Contabilidade Pública. Foi acrescentado, né, foi acrescido o artigo 39A na Lei 4.320. Em suma, em resumo, qual que foi esse acréscimo, né? Qual que foi essa importante mudança? Ele fala lá o artigo 39A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o município poderá ceder onerosamente, ou seja, vender, né? Vai ceder onerosamente, ele vai vender, tá? Então ele pode ceder onerosamente nos termos desta lei, ou seja, ele pode vender lá um determinado crédito que ele tenha, só que ele tem que observar o que está previsto nesta lei, ou seja, na lei 4.320, e em lei específica que o autorize. Então qual que é o primeiro ponto aqui? O ente público ele vai poder vender um crédito que ele tem? Vai poder vender. Só que ele tem já de cara que já bem no começo do dispositivo do artigo 39A, ele vai ter que observar duas situações. Primeiro, que para ele vender ele vai ter que observar todas as regras da Lei 4.320. Beleza? Segundo, vai ter que ter uma lei específica autorizando essa venda, ou seja, o legislativo, a Casa de Leis, vai ter que autorizar o executivo a fazer a venda de determinados créditos, né? Vai fazer a venda de determinados créditos. E quais são esses créditos? Esses créditos que vão poder ser cedidos onerosamente, ou seja, créditos que vão poder ser vendidos, né? Comercializados. São os créditos, né, tributários e não tributários. Os entes eles não têm só dinheiro, só crédito tributário. Tudo bem que o crédito tributário é o maior volume, em alguns lugares é praticamente todo o volume de crédito que o município tem.
Os créditos tributários são aqueles oriundos dos tributos, né? No caso dos municípios, IPTU, ISS, TBI, as taxas, contribuição de melhoria, COSIP, enfim, né? Mas também existem os créditos não tributários, né? Como, por exemplo, os preços públicos, né? que o município, porventura, cobre. Tá? Uma multa contratual, né? Foi feita uma licitação, um determinado fornecedor cometeu algumas faltas e foi o município, após um processo administrativo, aplicou algumas penalidades para esse fornecedor e dentre essas penalidades, por exemplo, aplicou uma multa. Tá? Essa multa é um crédito não tributário, não é oriundo da relação jurídico-tributária, é oriundo de uma outra situação, não da relação tributária. Então, o que o município vai poder vender, né? Vou usar um linguajar mais simples aqui, o que o município vai poder vender, ele vai vender não só o seu crédito tributário, mas também os créditos não tributários. Tá? E ele pode vender esses créditos tributários e não tributários estando ou não inscrito em dívida ativa. Tá? Então, cada ente, cada município vai ter que fazer uma avaliação, né, sobre vender esse crédito tributário ou não tributário, inscrito ou não em dívida ativa. Tá? Ele pode vender tanto aquele que está inscrito, como aquele que não está inscrito. Mas, Rafael, como é que você sabe que é o que está inscrito e o que não está inscrito na dívida ativa? Porque o texto legal ele fala assim, ó, que o que pode ser vendido são os créditos tributários e não tributários, inclusive quando inscritos em dívidas. Ou seja, se é inclusive, ou seja, também os inscritos em dívidas, então os que não estão inscritos em dívida ativa também podem ser vendidos. Tá? Então podem ser aí negociados. E eles podem vender isso tanto para pessoa jurídica de direito privado, né? Ou fundos de investimentos da Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Então pode vir alguém, um privado, e comprar esse crédito. Deixa eu ver se eu volto de novo aqui na tela aqui. A Tatiane tinha falado que a cessão de crédito tributário seria similar à venda de precatórios. Não, precatórios é uma outra situação. Tá? Precatórios é assim. Olhando, tá, pelo lado do sujeito passivo ou de alguém que tinha uma relação não tributária com o município e passou a ter direito a um precatório. Tá? Os precatórios eles estão regulados no artigo 100 da Constituição. Tá? Não fazia parte aqui do nosso bate-papo, mas quem for olhar lá é um artigo relativamente grande, eu assim considero pelo menos, com as regras lá dos precatórios, tá? As regras gerais lá sobre as regras constitucionais sobre os precatórios. Mas o que é o precatório? Por exemplo, vamos imaginar que o Rafael é um sujeito passivo, aí o Rafael entrou com uma ação contra o município, em relação a um crédito tributário que eu estava discutindo, ganhou, só que o município não vai pagar, é um valor grande, tá? Acima de, se for na União, por exemplo, acima de 60 salários mínimos, e o que acontece? Esse valor ele vai entrar nos precatórios, tá? Mas aí é o município que tem que fazer o pagamento, não é um direito que o município tem para receber. O município vai fazer o pagamento desses precatórios, tá? Aí, só falando um pouquinho da regra do que está lá no artigo 100 dos precatórios, se esse precatório foi expedido e chegou ali para o ente público até o dia 2 de abril, essa previsão desse precatório vai entrar no orçamento do ano seguinte. Ou seja, entrou dia 2 de abril, entrou até 2 de abril de 2024. Essa previsão de pagamento desse precatório vai entrar no orçamento de 2025, o precatório vai ser pago em 2025. Agora, se o precatório entrou a partir do dia 3 de abril, aí esse valor ele já não vai entrar mais no orçamento de 2025, ele vai entrar para o orçamento de 2026.
tá? Para pagar daí em 2026. Isso é uma regra bem a grosso modo. Quem quiser se aprofundar pode olhar lá o artigo 100 da Constituição, tá? Aí tem dezenas de outras regras lá. Estou falando aqui bem por cima para vocês, tá? Mas assim, o precatório, essa cessão de crédito tributário, olhando pelo lado da administração pública, a administração pública não tem direitos de crédito de precatórios, tá? Ela não teria isso, porque o precatório é quem litigou contra o Estado, né? O Estado em sentido amplo, ganhou e ele vai ter um dinheiro para receber. Só que como é um dinheiro grande, isso vai para o precatório, né? Aí o ente público, né, que vai ter que fazer o pagamento, tá bom? Então essa cessão de crédito não tem relação com a questão dos precatórios. A gente sabe que existe um mercado de compra e venda de precatório, né? Empresas que compram precatórios daqueles que têm direito de receber algo aí do Estado aí num sentido mais amplo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, não era só aquela ali. Bom, então, falando um pouquinho aqui, né? Onde que isso vai impactar financeiramente, né? O município, obviamente que municípios, estados e a União, eles não vão poder sair por aí vendendo à torta e direita os seus créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa. Por quê? Porque a partir do momento que ele vende um direito de um crédito, vamos imaginar aqui, é R$1.000. Eu vendi um direito de um crédito de R$1.000, o município não vai ter R$1.000. Ele vai ter R$1.000 menos um percentual que vai ser ali da negociação, né? Por quê? Porque quem está comprando vai cobrar lá do sujeito passivo, por exemplo, os R$1.000. Só que ele não vai comprar por R$1.000. Então o fisco, provavelmente, né, as autorizações que saiam, regras pormenorizadas eu acredito que virão, né, vão ser em relação àqueles créditos com um pouco mais de dificuldade de recebimento. Tá? Então, por exemplo, já fez o protesto extrajudicial, não deu resultado. Saiu do extrajudicial, mandou para o judicial, não está dando resultado, vai se fazer, pode se tentar aí a venda, porque já está praticamente perdido mesmo. Então, vamos ver se alguém consegue comprar, né? Se o ente público, né, consegue vender esse direito, que é melhor daí, nesse caso específico, ter um pouquinho do que não ter nada, prescrever, passar o prazo e perder esse dinheiro, né? Tá? Então, assim, o que fica de hoje é o quê? Nessa alteração da Lei Complementar 208, vocês estudem a questão do artigo 174 do CTN, que ele agora acrescentou como uma das possibilidades de interrupção do prazo prescricional o protesto extrajudicial. Esse é um ponto. O que é bom isso para os entes públicos? Que isso vai postergar a prescrição e esses entes públicos vão ter mais tempo, talvez, para conseguir fazer o recebimento desse crédito. Tá? A outra alteração é aquela colaboração entre os poderes, né? Onde a administração tributária vai poder solicitar e os poderes vão ter que colaborar com a administração tributária. E também a segunda alteração lá no 198, que é as administrações tributárias vão poder solicitar a órgãos e entidades públicas ou privadas informações patrimoniais do sujeito passivo. Beleza? Isso foi do direito tributário. E do direito financeiro, a grande novidade agora, né, os entes públicos podem fazer a venda dos seus créditos tributários ou não, né, inscritos em dívida ativa ou não, só que fica aqui com muita parcimônia, né, com muito cuidado, para não, daqui a pouco, afetar num outro ramo do direito, numa outra norma de direito financeiro, que é a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Não é assim para sair, isso vai ter que ser muito bem estudado e pensado, que essa venda desse crédito ela vai ter que ser para aqueles créditos, penso eu, que com um pouco mais de dificuldade.
tá bom? Vamos ver aqui. Tatiane Mendes falando aqui, era essa última parte, se é similar a essas empresas que compram precatórios, inclusive pelo ponto... sim, a empresa que compra o precatório, por exemplo, eu tenho um precatório de 60 mil para receber do teu município. A empresa que está comprando não vai comprar por 60, ela vai comprar, sei lá, por 40, por 30, depende, né? Cada crédito é uma situação diferente. Aí a mesma coisa, se o município vai vender um crédito que ele tem, tributário ou não, inscrito em dívida ou não, obviamente que quem vai comprar não vai comprar por aquele valor de face, né? Aquele valor que vai ser cobrado. Vai ter um desconto e isso é uma despesa, né? Olhando aí pelo lado da contabilidade, da administração financeira orçamentária, isso é uma despesa para o município que ele vai ter que contabilizar, observar todas as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei da Lei 4.320, tá? A Sil falando, Rafael, obrigado, Rafael, pelos momentos de conhecimento e troca, obrigado aí, vocês também, sempre pela presença aí. Deixa eu ver aqui o que tem aqui de dúvidas. A Fabiana Keller, a venda dos créditos não conflita com a LGPD? Olha, isso aí pode se tornar uma discussão caso a venda do crédito seja de CPF, porque a LGPD é só para CPF, só protege dados pessoais, não protege dados empresariais, tá? Então, agora pode aparecer alguma discussão? Talvez possa, né? Talvez venha alguma coisa com transferência de sigilo, nesses casos, aí vai depender de possíveis novas regulamentações, né? Uma transferência de sigilo, onde daí aquele que está comprando vai se responsabilizar pelo sigilo. Tá? Poder haver, pode haver também. Vamos ver aqui, quem mais? O Darlan. Professor, é uma cessão de crédito ou venda do crédito tributário? Eu usei o nome venda para facilitar, porque ali na norma, né, no que está expresso, a palavra, ela usa cessão onerosa, né? Que ela fala lá que o município poderá ceder onerosamente. Quando a gente escuta a palavra, vou ceder, dá a impressão que é gratuito, né? Mas ceder onerosamente, o que é? Você vender, né? Assim, em outras palavras, é você comercializar algo, vender. Então, a grosso modo aqui, né, falando aqui com vocês, num linguajar mais simples aqui, é a venda do crédito tributário. Ou não tributário também, que pode ser ou não tributário, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Na caixinha de perguntas, não temos. Assim, temos muitos a discutir ainda, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Silvia. Muita coisa, toda regra nova, ela vai gerar muita discussão. Vide aí a reforma tributária, gerou muita discussão, agora está na regulamentação e está dando bastante discussão, e depois que for aprovado vai dar bastante discussão, é um início de tudo, é um tempo de maturação para entender o funcionamento, né? Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Aí estamos completando a nossa 1 hora, né, que é mais ou menos entre 45 minutos e 1 hora, fechando aqui dentro do tempo. Mais nada. Então tá bom, pessoal, é isso, tá? Agradeço aí a todos, né, que puderam participar ao vivo, você que está assistindo depois aqui no Instagram ou até mesmo no YouTube. Peço aqui para os que ainda estão ao vivo aqui, sigam aqui a Escola de Tributos Municipais no Instagram, você que está vendo depois também, procura @Escola de Tributos Municipais no Instagram. No YouTube é a mesma coisa, vai lá e segue o canal no YouTube, só você procurar no YouTube, entra no YouTube e coloca @Escola de Tributos Municipais, se inscreva no canal, ativem lá os sininhos, para daí vocês ficarem sabendo aí das nossas atividades, tá bom? Então, pessoal, uma boa noite a todos, uma boa terça-feira, estamos aí chegando no meio de semana, e tudo de bom para vocês aí. Até uma próxima, pessoal. Abraço, tchau, tchau.